The Beginning After the End, capítulo 4. POV do Arthur Lewin. Uau! Me sinto fantástico, sentindo-me revigorado com minha descoberta. Fechei meus olhos para sentir meu núcleo de mana recém-formado. Meu doce núcleo de mana. Art, meu bebezinho, você tá bem? Avistei minha mãe correndo desesperadamente em minha direção, enquanto meu pai estava ajoelhado no chão. O que ele fez, desta vez, que o levou a ser punido pela mamãe. Minha mãe me levantou e me abraçou, quase a ponto de minhas costelas subdesenvolvidas cederem. Eu consegui gritar um "mãe, não chore". Qual o problema? Ela não me respondeu e continuou soluçando enquanto me embalava. Meu pai chegou ao lado dela, acariciando suas costas e também afagando minha cabeça, dando-me um sorriso fraco. Após um breve momento de confusão, afastei minha cabeça do seio de minha mãe e olhei em volta para ver que estávamos parados no centro de uma cratera gigante, com a maior parte de nossa casa destruída. Mas que porra é essa? Quem foi o débil mental? Quem teve a audácia de destruir a casa de um rei? Esses vagabundos idiotas pagarão por seus crimes. Vou caçá-los a todo instante, todos os dias, todas as noites, até. Parabéns, meu lindo Art, você despertou, campeão. Eu fiz isso tudo? No meu antigo mundo na Terra, um fenômeno semelhante aconteceu quando um jovem despertou. Uma barreira clara apareceu ao redor do despertado e uma pequena força pressionou tudo o que envolvia a barreira. Estou supondo, porém, que a força gerada pelos despertados neste mundo era muito mais forte por causa da mana na atmosfera, algo que não estava presente na Terra. Como uma vez um rei de integridade, decidi pedir desculpas por esta situação. Desculpa, mãe. Eu me meti em problemas que não devia? Não. Art, querido, você não se meteu em problemas. Estávamos muito preocupados com você. Estou feliz que você esteja bem. Minha mãe conseguiu rir com os olhos meio lacrimejantes. Meu pai, idiota, por outro lado, estava muito mais animado. Meu menino é um prodígio. Despertou com menos de 3 anos. É uma situação sem precedentes. Eu pensei que era rápido, mas caramba! Então, alguns momentos de uma atmosfera familiar perfeita foi desfeita quando um vizinho saiu correndo e gritando: "O que é isso?" "É melhor limparmos essa bagunça", disse meu pai, rindo enquanto sorria e esfregava a nuca. Desde algumas semanas atrás, nós temos sofrido algumas perdas. Decidimos manter meu despertar em segredo por enquanto. Meu pai conseguiu entrar em contato com alguns de seus ex-membros do grupo de aventureiros para ajudar a reconstruir a parte dizimada de nossa casa enquanto ficávamos na pousada próxima. Com os magos levantando o terreno para a fundação e os aumentadores fazendo o trabalho pesado, a casa não demorou muito para terminar. A beleza da magia! Surpreendentemente, nenhum dos ex-membros do partido de meu pai pareceu questionar por que nossa casa explodiu. Isso parecia dizer muito sobre meu pai idiota. No meio da reconstrução de nossa casa, chegou meu aniversário, 29 de maio. Meus pais me acordaram naquela manhã com um presente e o que parecia ser um pão nas mãos.
era um bolo. Seria mais fácil dizer se não fosse preto. Abrindo a caixa de presente para encontrar uma espada de madeira cuidadosamente entalhada, abracei meus pais, agradecendo-lhes pelo presente e pelo bolo. Isso me surpreendeu, porque meus pais não se preocuparam em comemorar meus últimos 2 aniversários. Então presumi que este mundo não comemorava realmente tal ocasião. Mais tarde, descobri que os aniversários são celebrados a partir dos 3 anos de idade devido a uma tradição de muito tempo atrás, quando os bebês eram mais suscetíveis à morte antes dos 3 anos. Que medieval! Outra coisa que me interessei em notar: ver crianças, bem como adolescentes, trabalhando em fazendas com suas famílias e em forjas como aprendizes de ferreiro, me fez perceber que não havia forma obrigatória de um sistema de ensino estruturado. Qualquer tipo de educação rudimentar era fornecida por suas famílias. Apenas o básico, como ler e escrever. Assim que fiz 3 anos, minha mãe começou a me dar aulas por um tempo determinado, me ensinando a ler e escrever. Fazendo o papel de um filho gênio, fingi aprender rápido para a alegria dela, para poder ler livros mais difíceis na biblioteca sem levantar suspeitas. Essas últimas semanas passaram em um piscar de olhos. Depois de acordar, meu pai me ensinou o básico da manipulação de mana e como começar a treiná-la da melhor maneira possível. Ele tentou simplificar o máximo possível para que uma criança pudesse entender, eu acho, mas se não fosse por minhas habilidades abrangentes de nível adulto, não acho que teria retido muito. Os princípios básicos são os seguintes. Uma maneira fácil de saber medir sua força está na cor do seu núcleo de mana. No início, o núcleo de mana seria preto devido ao sangue do corpo e outras impurezas se misturando com as partículas de mana, à medida que se formavam em um núcleo de mana. Conforme a mana dentro do corpo da pessoa se torna mais pura e as impurezas são filtradas com o tempo, ele muda para uma cor vermelha escura. A partir daí, a cor do núcleo de mana ficaria mais clara, do vermelho escuro para um vermelho e, em seguida, para um vermelho mais claro. A ordem é a seguinte: preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Do núcleo de mana vermelho ao núcleo de mana amarelo, as cores se dividem em 3 tons: laranja escuro, laranja sólido, laranja claro. Regra geral: quanto mais clara a cor do núcleo de mana, mais puro era o núcleo de mana e mais poder eles teriam acesso. Embora as aulas com meu pai fossem úteis, eu estava ficando impaciente com o ritmo que estávamos tomando. Alguns dias depois, perguntei à minha mãe: "Mãe, posso comprar livros sobre magia?" Como minha mãe ainda tinha algumas conexões com o hall da Guilda de Aventureiros, ela conseguiu adquirir uma coleção bastante ampla de livros sobre manipulação básica de mana, bem como lutar com diferentes armas. Alguns deles eram apenas livros com apenas palavras simples e principalmente imagens dos princípios básicos de como a mana era condensada, mas eu os ignorei. Minha mãe me lançou um olhar estranho porque os livros que eu estava lendo eram de um nível superior.
Ela presumiu que eu não seria capaz de entender a maioria das palavras ali e tentou me persuadir a ler alguns dos livros mais simples, dizendo que seria mais fácil de entender. Mas, por fim, ela cedeu. Um dia típico envolveria tomar lições de leitura e escrita com a mãe e aumentar o treinamento com meu pai. Depois que ele abordou a teoria básica e a aplicação do aumento, começamos o treinamento físico. Vendo como meu corpo era pequeno demais para começar a lutar, optamos pela corrida e exercícios corporais. Acho que ver meu corpo de 3 anos tentando fazer uma flexão seria a coisa mais engraçada. Mas meu pai fez um bom trabalho segurando o riso. Quando não estou tendo nenhuma dessas lições, geralmente fico preso na biblioteca recém-aprimorada, lendo e meditando para condensar e purificar ainda mais meu núcleo de mana. À medida que o ano passava, sem muita coisa acontecendo, fora da minha programação normal, meu pai falou, enquanto estávamos jantando uma noite: "Querida, acho que é hora de conseguirmos um mentor adequado para o arte.